Chegue pra cá. Se assente na sombra, que hoje tem uns causos arretados de bons para eu prociar com vocês. Mas ó, antes que eu me esqueça, e antes que vocês também se esqueçam, já aperte aí nesse botão de se inscrever no canal, ative o tal do sininho, que é para ser avisado quando eu abrir a boca para contar outros causos. E não vá embora sem dar o joinha, viu? Isso aí é de graça, não custa nem um gole de café. Agora, bora-se embora que os causos de hoje tão mais temperados que feijão de mãe em dia de festa. Lá vem um causo daqueles que a gente escuta no terreiro, entre um gole de café e outro, e fica na dúvida se foi verdade ou invenção. Mas como todo bom nordestino sabe, no sertão, verdade e mentira se misturam igual farinha no feijão. Esse causo se deu lá para as bandas de Picos, no Piauí, mas com passagem por Floriano e até uma pontinha de história em Petrolina, Pernambuco. É coisa antiga, do tempo em que farmácia vendia de tudo: remédio, veneno, rapadura, sabão de soda e até remédio pra gado. A protagonista dessa prosa é Dona Sebastiana, que o povo chamava só de Tiana. Era uma cabocla de uns 50 e tantos anos, pele queimada de sol e um jeitão sabido de quem já tinha criado filho e neto. Morava com o filho mais novo, Tonico, um rapazinho de uns 14 anos, franzino, mas de um coração maior que o açude de Sobradinho. O bichinho tinha um problema de saúde que o deixava meio devagar nas palavras, mas era uma alma boa, sempre ajudando a mãe a catar lenha e buscar água no pote. Pois num agosto brabo, daqueles que o vento parece que vem quente do chão, Tonico amanheceu de cama, suando frio, tremendo, com os olhos vermelhos feito brasa. Dona Tiana, que já tinha visto muita febre na vida, percebeu que a coisa não era simples. E como a gente sabe, mãe, quando vê filho assim, entra logo num aperreio danado. Oxente, meu Jesus, disse ela, esse menino vai me acabar o juízo. Ela mesma já estava começando a sentir uns arrepios, garganta arranhando, aquela moleza que anuncia resfriado chegando. Resolveu então que precisava ir na farmácia de Floriano, porque a do povoado de Nazaré do Piauí tinha fechado cedo naquele dia para a festa de Nossa Senhora das Dores. Montou no jegue Cafuringa e tocou viagem. Era umas 3 léguas de estrada de barro, poeira subindo e ela pensando no menino o tempo todo. Quando chegou na farmácia, foi recebida pelo seu Osmar, o farmacêutico, homem de bigode espesso e óculos que viviam escorregando pelo nariz. Bom dia, Dona Tiana. O que manda? Disse ele. Seu Osmar, eu tô precisando de um xarope bom para tosse e febre. O Tonico tá de cama e eu tô pegando a moléstia junto com ele. O homem, na correria porque era fim de mês e o povo todo comprando mantimento e remédio, entrou na salinha dos fundos e voltou com um vidro grande, escuro, sem rótulo chamativo, como era costume antigamente. Entregou a ela, recebeu o dinheiro e voltou a atender outra freguesa. O problema, meu amigo, é que na pressa ele pegou o vidro errado. Não era xarope, era veneno para matar carrapato de boi. Dona Tiana botou o vidro no embornal, agradeceu e tocou de volta para casa. Seu Osmar, uns 10 minutos depois, deu por falta do vidro de veneno e gelou dos pés à cabeça. Saiu correndo pela rua, perguntando a todo mundo se tinha visto uma mulher morena, magra, num jumento cinza. Mas ninguém sabia informar. A cidade era grande demais para ele adivinhar o rumo. Voltou para a farmácia branco feito papel, tremendo mais que vara verde. Passou o resto do dia num desespero só. Fechou a farmácia mais cedo e foi para casa. Na janta, mal conseguiu comer. Se deitou, mas o sono não vinha. Revirava na cama, pensava no menino e na mãe, imaginando o pior. Católico fervoroso, levantou-se no meio da noite, foi até um quartinho nos fundos e pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida que herdara da mãe. Abraçou a santa e rezou baixinho, pedindo: minha mãe querida, se essa mulher e esse menino tiverem que escapar, que seja pela sua mão. Eu não quero levar para o túmulo um pecado desses. E ali, abraçado com a imagem, acabou pegando no sono. Enquanto isso, na casa de Dona Tiana, o Tonico já dormia feito pedra. Ela, cansada da viagem, decidiu não acordá-lo para dar o xarope. Pensou:
De manhã cedo, a gente toma junto. O dia amanheceu com um chuvisco miúdo, chão escorregadio. Tiana foi buscar o vidro no embornal quando ouviu baterem palmas no portão. Estranhou porque no sertão cedo assim ninguém aparece sem ser caso de urgência. Pegou o vidro na mão e foi atender. No meio do caminho, pisou num barro liso e escorregou. O vidro voou, bateu numa pedra e se estraçalhou no chão, espalhando um cheiro forte e enjoativo que ela estranhou na hora. Olhou para o portão, ninguém. Nem viva alma. Coçou a cabeça, achou aquilo esquisito, mas como precisava do remédio, montou no Cafuringa de novo e voltou para Floriano. Quando chegou, entrou na farmácia e deu logo de cara com seu Osmar, que arregalou os olhos como quem vê um fantasma. Dona Tiana, graças ao bom Deus, e abraçou a mulher quase chorando. Explicou tudinho. Que na pressa tinha dado veneno em vez de xarope, que passou a noite rezando para Nossa Senhora. Ela, por sua vez, contou do tal chamado no portão e do vidro que se quebrou sozinho. Os dois ficaram ali, um olhando para o outro, arrepiados dos pés à cabeça. Seu Osmar correu, pegou o xarope certo e ainda deu uns comprimidos para fortalecer a resistência. Dona Tiana voltou para casa, deu o remédio pro Tonico e em poucos dias os dois estavam bons, como se nada tivesse acontecido. E até hoje, quando alguém em Picos, Floriano ou Nazaré do Piauí conta essa história, jura que foi milagre. Uns dizem que foi a própria Nossa Senhora que chamou no portão. Outros acham que foi alma de parente velho que veio avisar. Mas eu, que não sou besta, digo que no sertão a fé é tão forte que até o impossível se ajeita. E foi assim que uma noite de medo virou um causo contado até nas feiras de Petrolina, no banco da praça, entre um gole de garapa e outro. Porque, como dizia minha avó, milagre, meu filho, não é coisa rara não, é só a gente abrir o olho para ver. Ô minha gente, senta aí, pega o café e um pedaço de bolo de milho, que eu vou contar um causo que aconteceu lá pras bandas de Bodocó, sertão de Pernambuco. Mas não foi coisa inventada não, ou pelo menos é o que dizem, porque lá no sertão, notícia corre mais ligeiro que carta de amor aberta no vento. Tinha uma moça, de nome Raimundinha, mas o povo chamava era de Morena de Bodocó. Pense numa mulher ajeitada, dessas que, quando passava na rua, até o cachorro parava de latir para olhar. Morena, cabelo preto lisinho que nem quiabo na manteiga e um jeito de falar manso que fazia até o padre gaguejar na homilia. Pois bem, Raimundinha tinha uma comadre, Maria das Dores, lá do sítio Barra do Brejo, perto de Ouricuri, mulher trabalhadeira, mas coitada, casada com um cabra conhecido no sertão todo pela fama de olho grande, o tal do Zé Galinha. O apelido não era à toa não, o cabra não podia ver saia rodando, que já começava a cacarejar com os olhos. E minha gente, o dito cujo botou na cabeça que queria conhecer mais de perto Raimundinha. O cabra insistente, não podia ver a mulher na feira, no açude, na missa. Já vinha com aquelas conversinhas fiadas. Ô Morena, você é bonita demais. Deus caprichou em você, viu? E Raimundinha, que não era besta, só respondia: Ô Zé, respeite as crias de Deus, vá cuidar da sua mulher, homem. Mas o cabra não desistia. Todo dia, todo santo dia, o infeliz aparecia com mais um elogio, mais um assuntinho atravessado. Até que um dia, Raimundinha perdeu a paciência e pensou: esse cabra vai aprender a parar de mexer com mulher dos outros. E eu já sei como. Chamou Maria das Dores num canto, sentaram as duas na varanda tomando café com rapadura e Raimundinha soltou: comadre, eu não quero briga nem desunião, mas seu marido tá me aperreando faz mais de ano. Tá doido pra me ver fora de hora. Maria das Dores, que já desconfiava do Zé Galinha, arregalou os olhos. Eu sabia, mas o que a gente faz, comadre? Aí Raimundinha disse com aquele sorriso de quem já tinha o plano pronto: olhe, ele marcou comigo de se encontrar de noite lá no pé de manga da Praça da Matriz, mas em vez de eu ir, você é quem vai. Eu? A comadre arregalou o zóio mais ainda. Você vai lá em casa, veste um vestido meu, passa o perfume que ele sempre elogia e vai no meu lugar. Quero ver se esse cabra é macho mesmo ou se só é linguarudo. Maria das Dores, depois de pensar um pouco, topou. Eis que chegou a noite. A praça de Bodocó estava vazia.
só o vento mexendo nas folhas do pé de manga. Maria das Dores vestiu um vestido vermelho de Raimundinha, passou o perfume Flor do Sertão e ficou lá, encostada no tronco, que nem combinado. De repente, quem aparece, todo animado e rindo sozinho, é o Zé Galinha. O cabra veio ligeiro, abraçou, apertou, deu beijo estalado, sem nem reparar direito. No escuro, a coitada nem respirava para ele não reconhecer a voz. E o infeliz ainda soltou: "Ô morena, pense num corpo que Deus fez com capricho. A mulher que eu tenho em casa não chega nem nos seus pés. Vixe, minha gente." Maria das Dores já estava com a mão coçando para dar um tabefe, mas resolveu esperar o momento certo. Depois que o cabra se derreteu todo, ela deu um passo para trás e disse: "Pois olhe bem para mim, Zé Galinha, e veja se eu não sou parecida com a sua mulher." Aí ela entrou na luz do poste. O cabra empalideceu que nem pano de prato velho. Olhou, coçou a cabeça e, na maior cara de pau, falou: "Ô mulher, mas eu vou lhe dizer, você é muito mais bonita no escuro." Oxente, Maria das Dores só não deu foi com a sandália na cara dele porque estava de salto. Mas lascou-lhe uns empurrões, um safanão, e foi embora deixando o homem falando sozinho, igual besta abandonada em leilão. No outro dia, a história já tinha corrido Bodocó, Ouricuri e metade do sertão. O povo da feira, rindo que só, passava e dizia: "E aí, Zé, hoje tem pé de manga?" O cabra, todo sem graça, agora não abria mais a boca para elogiar ninguém. E Maria das Dores? Essa aprendeu que às vezes o melhor jeito de ensinar é deixar o cabra cair na própria armadilha. E Raimundinha ficou só na sombra tomando café e dizendo: "No sertão é assim, quando o cabra não aprende pelo amor, aprende pela vergonha." Pois, meu amigo, sente aí debaixo dessa sombra, tome um gole desse café preto que eu vou lhe contar um causo que aconteceu lá pros lados do sertão do Piauí, mais precisamente entre Oeiras e Floriano, naquelas estradinhas de chão batido que levantam poeira até cobrir as nuvens. Era o seguinte: tinha um cabra chamado Severino Trapiá, homem de 62 anos, mas com a força de 2 touros bravos e a ruindade de 3. O povo dizia que desde que o mundo é mundo, não tinha aparecido cristão mais tinhoso por aquelas bandas. Severino era conhecido em todo canto: bar, feira, vaquejada, leilão. Onde tivesse gente, ele aparecia para arrumar confusão. Se o cabra olhasse torto, ele já fechava a cara, empurrava a mesa e o resto você já imagina. Voava cadeira, copo e às vezes até o dono do bar. Diz o povo que ele tinha corpo fechado. Balas e facadas não pegavam nele, como se tivesse um santo protetor, ou coisa pior. Uns falavam que ele fez promessa, outros que tinha pacto com coisa ruim. O certo é que mais de um valentão já tentou tirar a prova e saiu pior do que entrou. Severino também tinha uma mania feia: caçar bicho só pelo prazer de matar. Não era caçador que precisava de carne, não. Era para ver o bicho cair. E o pior, levava um monte de cachorro que ele tratava bem na ida, mas se o bicho não rendesse caçada boa, deixava os coitados sem nenhuma rapa de comida. Morava com o irmão, Manuel Trapiá, que era um pouco mais calmo, mas ainda assim carregava umas faíscas de ruindade. Manuel sempre dizia: "Severo, deixa de ser ruim, homem. Deus é paciente, mas uma hora castiga." E Severino ria, aquele riso seco. Castigar a mim? Deus sabe que comigo é conversa de igual para igual. Mas como dizia minha avó, quando o castigo vem, vem montado num cavalo ligeiro. Um dia, Severino ficou sabendo que tinha umas antas grandes rondando perto do riacho São Domingos, ali pros lados da Serra do Inácio. O povo comentava que uma delas tinha até filhote. Aquilo brilhou no olho dele. Já no outro dia, antes do sol nascer, ele pegou a espingarda calibre 28, encheu a cartucheira, amarrou o bornal e se enfiou no mato. O lugar tinha um pé de jaca enorme, daqueles que a sombra cobre uns 20 metros de chão. O cabra subiu na árvore, ajeitou-se num galho grosso e ficou ali, quieto que nem coruja. O tempo passou, o sol subiu, o calor esquentou e nada adianta aparecer. Aí, de repente, começou um assobio estranho vindo do mato. Severino, pensando que fosse algum cabra mexendo com ele, gritou: "Pode vir quem for macho, tô armado." Mas o assobio não parou.
era fino, comprido, arrepiado. Teve gente depois que jurou que era o caipora, aquele guardião do mato que vem cobrar conta de caçador ruim. De repente, o mato se abriu e lá veio a anta. E o filhote, bonitinho, andando colado na mãe. Sem pensar, Severino atirou na mãe. O bicho caiu na hora e o filhote ficou rodando meio sem entender. Ele, sem piedade, mirou e derrubou também. Foi aí que o silêncio virou um grito, um urro comprido que parecia vir de todo lado. O mato inteiro estremeceu. O coração de Severino bateu ligeiro, mas ele ainda se achava valente. Só que não deu tempo de pensar muito. Num pulo, ele sentiu como se alguém, ou alguma coisa, empurrasse suas costas. Caiu do galho direto para baixo, e o azar foi que, bem debaixo do pé de jaca, tinha um pau com a ponta afiada que ele mesmo tinha deixado ali uns dias antes. Caiu com a barriga em cima, e o grito que ele deu ecoou até na casa do irmão, uns 500 metros longe. Manuel correu, mas quando chegou encontrou o cabra estirado, espingarda de lado e olho arregalado. Sobreviveu. Que corpo fechado é teimoso. Mas ficou semanas sem conseguir andar direito. E o povo? Ah, meu amigo. O povo dizia rindo: Deus não castiga com pedra pequena, não. Pegou o Severino, foi na mosca. E até hoje, se você passar por Oeiras e perguntar pelo Severino Trapiá, vão lhe mostrar um velho mancando, que não caça nem galinha mais e que toda vez que ouve assobio no mato se benze 3 vezes e sai correndo. Era mês de janeiro, tempo de promessas pagas e de ladainha cumprida. Na fazenda Santa Rita, para os lados de Pontal do Araguaia, divisa com Aragarças, tinha a famosa Folia de Reis, que todo ano juntava gente de longe, de Barra do Garças, Torixoréu, General Carneiro e até uns curiosos que vinham do Goiás só para espiar a festança. O povo do interior sabe como é. Folia de Reis não é só festa, é devoção. Era assim antigamente. A bandeira dos 3 reis magos, com aquele pano colorido bordado à mão, indo de casa em casa, acompanhada de violeiros, sanfoneiros, pandeiros e um coro de vozes cantando modas antigas que falavam de Belém, da estrela guia e da viagem dos reis. O estandarte era carregado com respeito, e onde ele entrava era recebido com café fresco, bolo de fubá, biscoito de polvilho e, quando a dona da casa estava animada, até frango caipira com arroz soltinho. Nesse ano, a comitiva da folia ia encerrar na casa grande da fazenda Santa Rita. A casa era de taipa batida, cumeeira de madeira de aroeira, telha de barro grossa que rangia quando o vento passava. No terreiro tinha um rancho coberto de palha só para receber o povo e a cozinha fumegava com panelões de ensopado, costela no fogão de lenha e tachos de doce de mamão e goiaba. O terreiro estava bonito que só, lampião pendurado, bandeirolas cortadas no facão e um cheiro de poeira misturado com cheiro de comida. O povo batia palma no compasso, cantava, dançava catira entre uma toada e outra, e as moças rodavam as saias floridas que nem flor no vento. Foi nessa noite que apareceu um cabra que ninguém conhecia. Chegou montado num cavalo preto lustroso, daqueles que até o pelo parece penteado. Saltou no terreiro com um jeito calmo, moreno, alto, olhos que brilhavam na luz do lampião. Chamava-se Zé Bode, nome esquisito, mas o povo riu e aceitou. Afinal, o sertanejo não perde tempo perguntando por apelido. O danado trazia uma viola toda enfeitada com fitas de cetim e umas medalhinhas de Santo Reis penduradas. Quando pegou para tocar, parecia que o mundo calava. A batida dele na catira era tão forte que o soalho da casa chegava a tremer. O povo batia palma, assobiava, gritava: "Ê, violeiro!" E no meio da cantoria tinha quem ficasse só olhando. Era Maria das Dores, moça de uns 22 anos, pele morena, olhos pretos fundos, cabelo trançado e vestido azul que reluzia à luz do lampião. Sentada numa cadeira de fio na porta da sala, ela fitava o moço como quem olha um mistério. E o tal Zé Bode percebeu. No intervalo de uma moda, ele sorriu de canto, ajeitou o chapéu de couro e, disfarçado, fez um sinal com os olhos. Maria, curiosa, levantou. Ele saiu pelo terreiro, cruzou a cozinha, passou pelo quintal até o pé de um jatobá antigo que fazia sombra até na lua cheia. Ali começaram a prosear. "Você gosta de viola?" perguntou ele, dedilhando as cordas devagar. "Gosto,
Sonho aprender, disse ela, ajeitando a trança. Mas mulher na folia de reis não toca. Quem disse? Sorriu ele. Eu ensino, mas não aqui. Muito barulho. Amanhã no entardecer, na encruzilhada perto do rio Garças. Lá é calmo, só eu, você e a viola. Maria achou meio estranho, mas a conversa do cabra era mansa, enrolada, como cipó que vai tomando a cerca sem a gente perceber. Aceitou. No outro dia, o céu estava pintado de laranja quando Maria saiu. O vento trazia cheiro de chuva longe e o mato fazia um sussurro esquisito. Chegou na encruzilhada e lá estava ele, encostado num mourão com a viola no ombro. Só que, meu amigo, o caos mudou de figura. Ele começou a rir, mas não era riso de festa, era riso seco, frio. O olhar dele escureceu e depois ficou vermelho, como brasa. Maria recuou um passo, mas já era tarde. O pé dele começou a se transformar. O couro abriu e dali brotou um casco de bode preto. O rosto dele retorceu, a voz engrossou e a viola caiu no chão soltando um som que mais parecia um lamento. O chão rachou. De dentro da terra se abriu um portão vermelho e lá embaixo tinha fogo vivo, como fornalha de engenho. Subiu um cheiro de enxofre de embrulhar o estômago. Ele agarrou o braço dela com força e puxou. Maria gritou, se benzeu e puxou o terço que trazia no bolso do vestido. Rezou alto e o vento soprou forte como quem fecha uma porta. O chão se fechou, o portão sumiu e ele desapareceu como fumaça. Maria correu sem olhar para trás, o vestido preso no mato, o coração batendo que parecia zabumba. Quando chegou na festa, o povo parou a música. Ela estava branca como vela de altar. Contou a história e uns homens resolveram ir até a encruzilhada. Chegando lá, só encontraram a viola queimada e marcas de casco no chão. Desde esse dia, Maria das Dores nunca mais confiou em peão bonito demais. E na região, quando a folia de reis passa e o povo ouve um violeiro desconhecido, há sempre quem diga: olhe bem para os pés, meu amigo. Às vezes, não é só o pé que ele bate no chão, não. E é como diz meu compadre Juvenal, que me contou essa história. Cuidado, que nem todo cabra que canta moda bonita veio para alegrar a festa. Uns vieram buscar alma. Ô minha gente, se ajeite aí na cadeira que eu vou contar um caos acontecido lá pras bandas de Goiás, num distrito enfiado no meio do cerrado, onde até o vento parece que se perde. Era tempo de seca braba, poeira fina no ar e o sol queimando feito raiva de sogra. Pois bem, lá morava o seu Vicente Antunes, cabra sabido, desses que tem língua mais afiada que foice nova. Tinha fama de nunca ter medo de nada, nem de cobra, nem de onça, nem mesmo do tal coisa ruim, como o povo por lá chamava o capeta. Vicente morava num rancho de barro, com um quintal largo cheio de fruteira, e vivia com um companheiro muito especial, um coati chamado Tião. Esse bicho era a alegria do lugar. Arisco, metido a valente e sabido como gente. O Tião até entendia umas ordens, e Vicente vivia dizendo que era o bicho mais esperto que já pisou no cerrado. Mas num dia de calorão, o compadre Vicente resolveu se gabar demais. Estava sentado na venda do seu aderbal, tomando café requentado e proseando com uns vizinhos, quando saiu com essa: olha, se o diabo aparecer na minha frente, eu não só não corro, como ainda faço ele carregar minhas compras até em casa. O povo ficou meio calado, que essas coisas não se fala nem de brincadeira. Uma velha benzedeira que estava lá, Dona Marcolina, fez o sinal da cruz e cochichou: homem, não mexa com o que não é daqui, isso dá azar. Vicente riu, pagou o café e foi-se embora. Mas parece que as palavras dele viajaram mais rápido que ele imaginava e chegaram no ouvido de quem não devia. Naquela noite, o vento começou a soprar diferente. Não era vento de chuva nem de poeira. Era um sopro frio, como se viesse de caverna funda. Lá pras tantas, Tião, o coati, começou a ficar ouriçado, andando de um lado para o outro, fuçando o ar e rosnando baixinho. Vicente, que já estava deitado na rede, só olhou e disse: sossega, Tião, é só vento, mas vento nada. De repente, bateu na porta um toque-toque-toque tão compassado que parecia alguém medindo o tempo para alguma coisa ruim. Vicente se levantou e, quando abriu, não tinha ninguém. Só um cheiro de enxofre e a poeira rodando no terreiro. Ele deu de ombros e voltou para a rede, mas Tião não parava de encarar o escuro do quintal. Foi aí que, no clarão da lua,
Vicente viu uma sombra alta, com chifre e um rabo fino que se mexia sozinho, lá no pé da mangueira. O coração dele gelou, mas, para não perder a fama de valente, gritou: "Quem é que se atreve a entrar no meu quintal desse jeito?" A sombra deu 2 passos e uma voz grossa, que parecia sair de dentro de um poço, respondeu: "Eu vim carregar suas compras, Vicente Antunes." O cabra quase perdeu o ar. Tentou pensar rápido, mas Tião, o coati, foi mais ligeiro. Soltou um grunhido esquisito, correu feito flecha e pulou em cima da sombra, mordendo o que parecia ser o pé dela. A criatura soltou um urro que ecoou até no morro e desapareceu na mesma hora, sumindo como fumaça. Vicente correu para pegar o bicho, mas era tarde. O coati Tião estava caído, imóvel, com os olhos fechados, como se tivesse levado um susto que arrancou a vida. O cabra enterrou o amigo no pé da mangueira e nunca mais fez bravata contra o coisa ruim. Até hoje, quem passa na casa velha diz que às vezes, nas noites de vento frio, dá para ouvir um coati correndo pelo quintal, como se ainda estivesse protegendo o dono. E Vicente, bom, depois disso, ficou mais quieto que sapo em boca de cobra. Nunca mais se gabou, e sempre que passava pela venda do seu aderbal, deixava um café de pinga na beira do balcão. Pro santo, como ele dizia. Mas o povo sabia bem que não era santo nenhum que ele estava tentando agradar. Rapaz, essa história eu vou lhe contar porque eu mesmo não estava lá. Mas foi um compadre meu das bandas de Aruanã, no Goiás, que jurou de pé junto que aconteceu. E eu acredito, viu? Porque com raio a gente não brinca não. Isso foi lá pros idos de 1983, tempo em que a estrada de chão comia solto, e para achar um telefone você tinha que viajar 2 léguas e ainda torcer pro orelhão não tá fora de área, que naquela época era o mesmo que fora de serviço. Pois bem, tinha uma fazenda grande no norte de Goiás, quase na beira do rio Araguaia, por nome Fazenda Santa Quitéria, um mundão de terra que ia quase encostando lá em Barra do Garças, já no Mato Grosso. Coisa de 3.000 hectares, mas em vez de larga, era comprida feito minhoca, uns 28, 30 quilômetros de ponta a ponta. O dono era um véi chamado Seu Firmino Boiadeiro, desses que parece que já nasceu usando chapéu de feltro e gritando "Ô, do boi". Firmino tinha comprado a fazenda de outro fazendeiro que, pelo visto, gostava de fazer as coisas meio no improviso. Sabe-se lá por quê, o homem tinha feito 2 retiros. Um logo na entrada da fazenda, outro lá no fim do mundo, quase no Goiás profundo, onde nem rádio pegava direito. Pois seu Firmino, para economizar com família de agregado, botou 2 peões solteiros nesses retiros. Zé Porfírio, um cabra magro que mais parecia um graveto, morando no retiro da frente, e Tonico Pajeú, mais caladão, no retiro lá do fundão. No começo, cada um cuidava do seu gadinho, mas serviço de vaqueiro quando a pastagem tá boa é coisa pouca. Aí seu Firmino disse: "Olha, não tá rendendo assim não. Vou botar vocês 2 para fazer cerca aqui no meio da fazenda, do curral central até o córrego do lajeado. Dá uns 5 quilômetros só. Arame, prego, estaca de aroeira e sucupira tinha à vontade. Só que, para chegar no ponto de serviço, Zé Porfírio tinha que vir uns 10 quilômetros a cavalo, e Tonico Pajeú uns 15 quilômetros, todo santo dia, pois eles foram tocando o serviço, mas quando chegou outubro, novembro, o céu começou a se armar daquele jeito que o cerrado sabe fazer. Trovoada preta, vento uivando e a água descendo em cortina. E aí tinha uma rotina. Caiu chuva braba, largava tudo e corria pro curral que era coberto. Um dia, no meio de uma tempestade dessas, Zé Porfírio arregalou o olho e disse: "Ô Tonico, vixe Maria, esqueci umas roupas no varal lá em casa. Se molhar vou ter que vestir pano ensopado 3 dias. Vou dar um pulo lá." Tonico tentou dizer para deixar quieto, mas Zé Porfírio já tinha montado e saído no galope. Agora o varal do Zé era um arame de aço esticado entre 2 pés de jatobá que ficavam bem perto da casa dele, uma tapera de pau a pique com telhado de palha. E justo na hora que o homem estava puxando a calça do varal, o céu clareou com um estalo que parecia abrir a terra no meio. O raio caiu direto no jatobá. Dizem que derreteu o arame do varal e o pobre do Zé... Bom, o Zé não caiu nem para frente nem para trás. Ele encolheu, virou um toquinho, um bloco queimado.
do tamanho de um travesseiro pequeno, sem braço, sem perna. Só um pedaço de gente chamuscado, com a fivela do cinturão e umas moedas espalhadas no chão. Tonico, lá no curral, ouviu o trovão forte pro lado do retiro da frente, mas nem imaginou. A chuva foi até a noite e ele acabou dormindo no curral mesmo. No outro dia cedo, ficou esperando o Zé para começar a lida e nada. Passou o dia, nada. Quando foi de madrugada, Tonico sonhou com um amigo. Me acuda, Tonico, me tire daqui, pelo amor de Deus. O cabra acordou suando frio antes do sol nascer. Montou no cavalo e foi no galope para o retiro da frente. Quando chegou, o cenário era de arrepiar. Roupa espalhada, o pé de jatobá ainda fumegando e no chão o que restava do Zé Porfírio. Tonico voltou voando para avisar seu Firmino. Vieram, viram, e como Zé não tinha família nem ninguém que reclamasse, enterraram ele ali mesmo, debaixo do jatobá. Até hoje dizem que tem um monte de pedra marcando. Agora, o que arrepia mesmo é o que veio depois. Uma semana depois do enterro, Tonico sonhou outra vez com o Zé. Mas dessa vez, o cabra estava sorrindo e disse: "Valeu, compadre, agora eu tô livre." E nunca mais apareceu. O povo da região garante que até hoje, quando a trovoada estoura pro lado da fazenda Santa Quitéria, quem passa perto do pé de jatobá sente um arrepio, como se tivesse alguém olhando. Mas assombração mesmo, nunca viram. E eu digo, seu moço, raio é coisa de Deus, e com essas forças a gente não brinca não. Esse causo eu ouvi lá pras bandas de Jucimeira, no Mato Grosso. E juro que quem contou foi uma vizinha do pé da serra, que jura de pé junto que aconteceu de verdade. Lá tinha uma mulher boa de fé, devota das almas do outro mundo, chamada Dona Ivana, cabra de uns 60 anos, magra feito um graveto, mas de coração enorme. Dona Ivana tinha uma rotina toda segunda-feira bem cedinho, que nem galinha cantando. Levantava, botava as duas netinhas, Lourencinha, de 7 anos, e Maricota, de 5, lá na porta da cozinha. A cozinha da casa dela dava para o quintal de trás, um cantinho sombreado com algumas árvores, um pé de arruda, outro pé de goiaba, e ali debaixo do goiabal, a Dona Ivana tinha feito um altarzinho improvisado. Era só uma tábua com uma vela, um punhado de terra batida, umas imagens de santos e papel de oração. Todo santo dia, ela acendia a vela, batia as mãos e dizia umas palavras complicadas. Pedia para guiar almas penadas, aquelas que morriam de repente, de acidente ou doença, que ficavam pelo mundo sem saber que tinham partido. Ela jurava que isso ajudava a alma a descansar e, em troca, o céu atendia alguns pedidos dela, umas coisas miúdas para ajudar na vida da casa. Mas olha, os parentes dela não gostavam não. O genro, o marido da filha e até umas primas mais chegadas ficavam sempre dizendo: "Ô Ivana, larga disso, moça. Mexer com alma dá azar, dá ruim. Deixa disso, não faz não." Mas ela, firme, respondia: "Eu tô guiando as almas, e elas estão me guiando também, viu? É negócio de troca mútua, moço." E a vida estava meio dura naquela época. Dinheiro faltava, comida era uma vez só para almoçar, às vezes só uma refeição para o dia inteiro. Mas quanto mais a Dona Ivana fazia as orações, mais parecia que a vida ia entrando nos eixos. O dinheiro começou a aparecer, a comida a sobrar, e ela achava que era graças às almas que guiava. Toda segunda-feira, sem falta, ela puxava as netinhas para a porta da cozinha, acendia a vela e fazia suas preces. E era mulher de brincadeira também. Depois de acender a vela, corria fingindo que uma alma estava atrás dela e as meninas gritavam, se escondiam e ela ria feito criança. Mas cuidado, não era para assustar de maldade, era só para diversão mesmo. Pois não é que um domingo de sol a pino, Dona Ivana resolveu aproveitar o dia para limpar a casa, varrer, arrumar o quintal e colocar tudo nos conformes. A noite chegou, ela deitou, mas não conseguia dormir direito. Parecia que alguém observava, um pressentimento esquisito. Segunda-feira cedo, como de costume, ela levantou, fez o café, puxou as netinhas para a porta da cozinha, acendeu a vela de sempre e começou a oração. Mas aí, meu amigo, olha só a história. Ela ouviu uns passos arrastados perto do pé de arruda, olhou de relance e... era uma mulher velha, toda grisalha,
cabelos brancos desgrenhados, pele enrugada, feito couro de boi velho. E os olhos? Os olhos dela pareciam fogo vivo, arderam na alma da Dona Ivana. O cabra aqui até assusta só de contar. Dona Ivana, que já tinha visto coisa de outro mundo antes, ficou paralisada. A velha das almas foi chegando devagar, sem fazer barulho. Dona Ivana nem teve tempo de gritar nem de correr. Mas no fundo, algo nela destravou. E ela disparou correndo igual galinha assustada, berrando: "Socorro, socorro, me ajuda, meninas!" As netinhas aterrorizadas correram e fecharam a porta, trancando a Dona Ivana lá dentro. Ela, assustada de verdade, começou a bater na porta gritando, até que o marido acordou e correu para ver o que era. Encontrou a mulher desmaiada, pingando suor, coração disparado, ainda murmurando sobre a velha das almas. Depois de alguns minutos, deram água com açúcar para ela, acalmaram e ela começou a falar. Eu vi uma alma. Uma velha. Os olhos dela pareciam fogo. Quando foram olhar para o pé de arruda, rapaz, o verde viçoso da planta tinha ficado todo queimado, como se o próprio raio tivesse caído ali. E aí eles entenderam. Mexer com alma sem a bênção certa, sem a fé correta, não dá certo. Quem guia é Deus. Quem conduz é Ele, não a gente. Mas Dona Ivana não perdeu a fé não, viu? Só aprendeu que o cuidado tem que ser grande. E até hoje, as netinhas contam esse causo para quem quiser ouvir, rindo da avó travessa que tentou guiar almas, mas acabou levando um susto que nunca mais esqueceu. E dizem por lá, em Jucimeira e arredores, que se você passa perto do pé de arruda naquele quintal, ainda sente um frio na espinha, como se alguém estivesse observando. Mas assombração? Nada, moço. Só a lembrança do susto da Dona Ivana, que era devota demais, brincalhona e, acima de tudo, mulher de coragem. Isso aconteceu lá em Rio Verde, Goiás. Mas a história é antiga, desses tempos que carro era luxo e todo mundo andava a cavalo ou de burro para todo lado. O casal protagonista dessa história era danado de apaixonado. O rapaz, Zezinho do coração, tinha 20 e poucos anos, era pobre que nem unha de fome. Mas era trabalhador e tinha caráter que não se encontra nem com lupa. Tocava viola, que era uma beleza, rapaz. Fazia a viola chorar de tanto que ele sabia tocar. A moça, Maria Bonita, tinha 18 anos. Era filha de fazendeiro rico, de família tradicional, e era bonita que nem flor de ipê no sertão. O negócio é que Zezinho e Maria Bonita se amavam de um jeito que só vendo, mas o pai dela, o coronel seu Raimundo, não aceitava nem ouvir falar em casamento. Rapaz pobre, violeiro e sem um tostão no bolso não casa com minha filha, dizia ele. E a mãe então, nem se fala, coitada, só chorava de preocupação e de raiva também. Mas os dois não se importavam, se encontravam escondido, na beira do rio, debaixo do pequi, à noite, trocando palavras doces e promessas de amor eterno. Rapaz, a vida deles virou um sofrimento só, porque casamento proibido no sertão é dor de cabeça demais. Eles choravam escondido, Zezinho tocava viola para acalmar o coração de Maria Bonita, e ela ria, mas por dentro sentia a tristeza que só amor verdadeiro dá. O pai da moça, cada vez que desconfiava de algo, mandava o capataz e os primos darem uma olhada, e o rapaz tinha que se esconder debaixo do milho ou no galinheiro, com medo de levar uma surra ou ser expulso do povoado. Um dia, coitados, decidiram que não podiam mais viver assim, sofrendo, escondendo o amor que sentiam. Combinaram de se encontrar no alto da Serra do Divisor, perto de Caiapônia, um lugar alto, com vista para a mata e o cerrado. Subiram lá, levando o coração cheio de dor e um frasco de veneno que tinham comprado às escondidas. Antes de beberem, se abraçaram forte, chorando, sussurrando promessas de que se encontrariam de novo, mas dessa vez no céu. Zezinho, com as mãos trêmulas, entregou o veneno para Maria Bonita e os dois beberam ao mesmo tempo, como se fosse um pacto de amor eterno. Caiu o silêncio na serra. Só se ouvia o vento e o canto distante dos sabiás. E assim, meu amigo, os dois se foram de mãos dadas, abraçadinhos, deixando o povoado inteiro de luto.
Quando o pessoal descobriu, foi um choque. O pai de Maria Bonita ficou desolado, a mãe chorava sem parar, e os vizinhos não sabiam nem o que dizer. E para completar, Maria Bonita deixou uma cartinha. Papai, mamãe, eu amo Zezinho do fundo do coração. Guardem seu dinheiro, não chorem por nós. Levantem apenas uma cruz aqui em cima da serra e nos entregaremos a Deus. E assim nasceu a Igrejinha da Serra, um lugar de fé e de lembrança desse amor proibido. O padre do povoado teve a ideia de erguer uma capela lá para marcar o lugar onde os dois jovens descansaram em paz. E até hoje, a igrejinha existe, rapaz. Quem sobe lá sente um misto de tristeza e esperança. Alguns casais se casam lá e dizem que o amor deles fica abençoado. Outros, porém, ficam com medo e preferem casar no povoado mesmo, por precaução. Agora, uma coisa engraçada. Dizem que toda vez que alguém leva uma viola lá para tocar, ela já parece afinada, pronta para música, sem nem precisar ajustar. Os violeiros juram que é um dom do lugar, presente dos dois jovens. E olha, isso já deu muito pano para manga para os mais supersticiosos, que acham que a alma deles ajuda a manter a viola afinada. O caos se espalhou não só pelo município de Rio Verde, mas pelo centro-oeste inteiro. Virou música, rapaz. A dupla Praião e Prainha gravou a história em canção chamada Igrejinha da Serra, e o negócio ficou conhecido até fora de Goiás. Quem ouve sente a tristeza e a beleza do amor dos dois e aprende uma lição. O amor verdadeiro pode ser grande, mas a vida e os costumes do sertão eram maiores ainda. E é por isso, meu amigo, que eu hoje não estou usando chapéu. Respeito aos jovens, respeito à história e respeito às almas que descansam lá no alto da serra. Mas nunca pense que causo triste é sem graça, porque o sertão é cheio de emoção, risadas e lições escondidas entre lágrimas e música de viola. Então, da próxima vez que você subir a Serra do Divisor ou passar por Caiapônia, lembra, amor proibido no sertão é coisa séria, mas até mesmo na tristeza, a vida continua e as histórias do povo matuto, com seus vícios de linguagem e humor, vão passar de geração em geração. E a viola, essa nunca mente, toca a tristeza, a alegria e a lembrança de Zezinho e Maria Bonita. Ajeite-se aí que eu vou lhe contar um causo arretado, desses que a gente escuta, duvida, mas no fundo sabe que é verdade. É a história do começo da minha família, um trem que nasceu lá para os lados do Mato Grosso, mas que hoje corre feito água de rio por tudo quanto é canto de Pernambuco, Piauí e Goiás. Essa história veio rodando de boca em boca, de fogueira em fogueira, e chegou até mim. E eu lhe digo logo, tenho o maior orgulho e a honra de repassar. É comprida, mas se arrede aí, pegue um café que vale a pena. Meu tataravô, que na conta do povo da roça era o velho Vicente Antunes. Era um cabra de uns 20 e poucos anos, galego, alto, dos olhos verdes que reluziam feito capim molhado no sereno. Trabalhava como capataz numa fazenda grandona lá nos confins de Goiás, mais pro lado de Goiás Velho, quando Goiânia nem existia no mapa. O dono da fazenda era um tal de Coronel Aristides, um homem já beirando uns 40 anos, mas com ânimo de menino para duas coisas, caçar e pescar. E nisso ele e o velho Vicente se entendiam que era uma beleza, pois num certo dia, numa prosa de fim de tarde, o coronel disse: Vicente, eu tô com a ideia de ir no Rio Araguaia, lá na beira do Mato Grosso, pescar uns peixes de fazer inveja e caçar uns bichos gordos. Tu topa? O Vicente, que não corria de aventura, topou na hora. Naquele tempo, meu amigo, estrada era um luxo que ninguém conhecia. O povo ia no lombo de burro ou a pé, e viagem de dias era coisa de cabra macho. Mas o coronel tinha um jipe raro, desses que parecia mais enfeite de sala de tão raro que era, e resolveram botar nele um reboque com uma canoa de madeira em cima e partir. Saíram de Goiás Velho, cortando o sertão, atravessando o riacho, dormindo no relento. Não tinha posto de gasolina, nem venda no caminho. Era só mato, onça e coragem. Depois de uns dias de aperreio, chegaram numa beira de rio que brilhava feito espelho.
O Araguaia, imenso, preguiçoso e traiçoeiro. Passaram uns dias pescando surubim, matando tatu, caçando paca. Salgavam a carne, secavam o peixe, tudo para levar para casa. Já planejavam a volta quando, numa tardezinha, resolveram descer o rio de canoa, cada um com sua espingarda. E aí, meu amigo, foi que a vida deles virou de cabeça para baixo. Do nada, uma onça pulou na água atrás de uma capivara, fazendo um barulho danado. Os dois se assustaram, a canoa deu um tranco, a espingarda caiu na água. O Vicente tentou salvar a espingarda e deixou o remo escapar. O remo foi embora na correnteza, e eles ficaram no meio do rio, rodando feito cabaça em enchente. A noite caiu e eles, sem poder remar, foram descendo. O Araguaia não tem pressa, mas leva longe. Lá pras tantas, já quase no outro dia, eles agarraram num cipó na beira de um barranco, e foi aí que a coisa azedou de vez. Uma tribo de índios apareceu, armada de arco e flecha, e cercou os dois. Agora, pense comigo. Naquela época tinha tribo que nunca tinha visto homem branco. O Vicente, galego dos olhos verdes, virou atração. O coronel, mais velho e com cara de mandão, não teve a mesma sorte. Amarraram os dois com cipó e levaram para a aldeia. Lá começou o ritual. Dança, grito, lança envenenada com sangue de sapo, aquele clima de arrepiar os cabelos do braço. E o pior aconteceu. Acertaram flechada no coronel até ele cair duro. O Vicente contou depois que sentiu cheiro de carne assada e ficou na dúvida se o patrão tinha virado jantar. Ele já estava se despedindo da vida quando apareceu. Ela, uma índia morena, de cabelo preto até a cintura, corpo miúdo, mas forte, com um olhar que atravessava a alma. Era a filha do cacique. Ficou rondando ele, olhando, tocando, cheirando. Vicente, mesmo tremendo de medo, pensou: se for para morrer, que seja olhando para essa belezura. A índia também pareceu se encantar. Ficava perto dele, sorria, fazia uns gestos que ele não entendia, mas o amor não precisa de dicionário. Até que, numa hora em que os outros estavam distraídos, ela puxou de uma faca de pedra, cortou as amarras dele e o puxou pela mão. Foram correndo até a beira do rio, onde a velha canoa ainda estava. Vicente achou que ela ia botar ele na canoa e se despedir. Mas não, ela entrou junto, pegou o remo e desceram o Araguaia como se fugissem do diabo. Passaram a noite remando, bebendo água de cuia improvisada na mão, olhando um para o outro. Ele dava um cheiro no cabelo dela, ela ria e apertava mais o remo. Quando o dia clareou, Vicente viu ao longe um morro verde com umas vacas pastando lá em cima, sinal de fazenda. Atracaram, subiram o barranco, se embrenharam no mato e chegaram na sede da fazenda. Foram recebidos com espanto, e Vicente contou a história. Ficou uns dias lá para se refazer. Depois levou a índia para Goiás Velho. Casaram do jeito da época, sem muito papel, mas com muito amor. Tiveram filhos, e a mistura de português com sangue indígena fez nascer uma família de gente forte, teimosa e sabida nos remédios do mato. O povo herdou dela o jeito de curar com casca de pau, chá de raiz e uns benzimentos que até hoje funcionam. O tempo passou e a família foi crescendo, se espalhando. Primeiro ficaram em Silvânia, depois foram para o Piauí, para o interior de Pernambuco, e uma parte voltou para o Mato Grosso. Hoje tem parente nosso em todo canto. E é assim, meu amigo, que começou a família Antunes, vinda de um galego dos olhos verdes e de uma índia que teve mais coragem que muito homem. Tudo por causa de uma pescaria que quase acabou em tragédia e virou uma história que a gente conta até hoje, com riso, orgulho e um tiquinho de incredulidade. E eu lhe digo, se um dia você for pro Araguaia, abra o olho. Nunca se sabe quando o rio vai resolver lhe dar de presente uma história dessas.